gostoso, né? Porque os filhos também acontecem. Vou falar um pouco aqui das nossas atividades da nossa casa. Temos as nossas vendas de lanche, de livros, na recepção, que ajudam na manutenção da nossa casa, bendita. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte, afetivo da nossa casa. Mais informações sobre as doações, qualquer contribuição à nossa casa, passada em recepção. E lembrando também que estaremos de recesso a partir do dia 19, do 12, e retornaremos no dia 7 de janeiro. E o nosso Evangelho Terapia irá para as quartas-feiras, mas a gente vai ficar sempre avisando vocês. E quem está passando por algum tratamento, de passe, passar ali na recepção também, lembrar de marcar seu passe, para a continuidade do atendimento. Lembrando também que temos o nosso atendimento fraterno, que acontece sempre aos sábados, a partir das 18h30. Quem quiser fazer o atendimento é só passar na recepção, fazer o seu agendamento. E a nossa palestra hoje, com a nossa irmã Tamires, e eu vou fazer aqui a nossa leitura inicial e logo em seguida a nossa prece. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Procure corrigir com calma aqueles que erram e saiba relevar as imperfeições dos outros, da mesma forma que espera com compreensão dos outros para os seus erros. A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua, em que percebemos aquilo que damos, em que recebemos aquilo que damos. De tolerância receberá compreensão e amor, tornando-se sua vida um paraíso, sem dores e sem sofrimento. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, fazer aqui a nossa prece inicial. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade bendita desse dia maravilhoso de hoje. Agradecer por estarmos aqui para oferecer o Evangelho bendito, ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos, e que tudo que ouvimos aqui possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Jesus, com seu amor bendito e amigo, possa derramar sobre nós hoje tudo aquilo que necessitamos para o nosso melhoramento moral e espiritual, e que os Espíritos amigos sempre nos auxiliem e nos amparem. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante complexo: casamento. E é interessante porque o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata a respeito do casamento, ele é um capítulo tão curtinho e é um dos poucos capítulos que não temos o comentário dos Espíritos, as instruções dos Espíritos. O único comentário que nós temos é o comentário de Allan Kardec. Então, é o capítulo 22, não separei isso que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. Nós temos nesse capítulo também o divórcio. Então, nós vamos ler a passagem evangélica que vai orientar esse texto, que diz o seguinte: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Essa é a passagem evangélica. E nós temos aí o seguinte: por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu:
foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério e esposa outra, comete adultério, e que aquele que esposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus, nós temos aqui o versículo, capítulo 19, versículo 3 a 9. E nós vamos ter logo após esse comentário, nessa passagem evangélica, nós vamos ter o comentário de Allan Kardec, que vai nos abrir os olhos a respeito desse tema tão complexo. Imutável só há o que vem de Deus. Primeiro ponto importante. O casamento, em todas as esferas que nós conhecemos, ele é uma ligação entre duas criaturas humanas. E ele tem um valor que é humano. Nós colocamos o nome de Deus, mas quem une é o cartório, não é verdade? Quando o casamento é feito na Igreja Católica, quem une é o padre, a pessoa, o humano. Nós não podemos confundir Deus com cartório e não podemos confundir Deus com padre. Deus é amor. E a sua ligação entre duas almas, ou a ligação que ele permite que ocorra entre duas almas, é uma ligação baseada no amor. Quem intitulou Deus como sendo amor foi o apóstolo João. Então, Deus é amor. A gente começa dessa premissa. Todas as relações em que Deus une são relações de amor. Essas relações que nós estamos falando hoje, casamento, quais delas são baseadas no amor puro e fraternal? No amor onde Paulo falou que não há inveja, que não há remorso. O amor verdadeiro. Quais são? Pouquíssimas. Tanto que são essas pouquíssimas que sobrevivem até o final da existência material. A maioria das relações hoje, dos casamentos, são relações ou uniões realizadas a partir dos instintos, voltados à questão do sexo, voltados à questão da atração física. Outros tantos temos os interesses ainda materiais envolvendo aquelas relações e aquelas uniões, mas em todos os aspectos, algo que nós temos é o vínculo espiritual. E esse vínculo espiritual nem sempre é o vínculo do afeto, do amor puro. Muitas vezes é o vínculo do reajuste. Por isso que o casamento é tão difícil. Todas as pessoas que se casam, eu nunca me casei, mas eu já ouvi muitos casais, e vocês que estão aqui na plateia, algum outro também já deve ter ouvido ou se casado, me diz que é uma das convivências mais difíceis que existe, é conviver com quem você se casa. Por quê? É uma família, uma constituição que você tem sua, e você vai debater com outra pessoa que chega na sua vida e que tem uma outra constituição familiar, outros valores, outras ideologias, e nós temos, na maioria das vezes, naquela união, conflitos dos mais variados tipos. Por isso que nós estamos aqui diferenciando uma união do amor para as uniões entre pessoas humanas, imperfeitas, que é aquilo que nós somos. A maioria dos relacionamentos, em especial dos casamentos hoje, tem como base o aprendizado e o resgate das criaturas humanas, para que a gente aprenda a amar. Não são uniões entre duas pessoas que já sabem amar, que já se amam puramente. São uniões entre duas pessoas que precisam aprender a se amar mutuamente. Por isso que é tão doloroso, tão difícil. E continuando, Kardec nos apresenta o seguinte: as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas, na condição que regulam essa união, são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Quando nós paramos para pensar nos vários estados e países que nós temos aqui no
planeta Terra. Ainda hoje tem lugares que é possível a questão da poligamia. Algo que hoje aqui no Brasil, quando a gente registra um casamento, não é algo validado, mas em outros países sim. Então, tudo aquilo que é lei natural, ela pode ser mudada, lei humana, melhor dizendo, ela pode ser mudada. O que é lei divina não muda. O que a gente pode constituir como lei divina? Lei de justiça, amor e caridade. Não muda, é a mesma em todos os lugares. Fazer o bem aqui é a mesma coisa de fazer o bem na China, na Índia, na Indonésia, mesma coisa. Agora, a questão da constituição do casamento, formalização do casamento perante, seja a questão religiosa ou a questão das leis naturais ali que regem aquele país, aquela civilização, isso muda. Então a gente constitui ela como sendo uma lei humana. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo no país é em cada época, é adultério no outro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim, é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Então, em cada civilização, em cada país, nós temos essas diferenciações. E aí ele vem explicar um pouco a questão da união dos sexos, que foi o que Jesus falou nessa parte aqui. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio nos criou macho e fêmea, por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher? Então ele vem explicar no item 3. Mas a união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Os pares, em todos os tempos, são ligados pela lei do amor. Então aqui a gente vê ele falando da questão do homem e da mulher, mas na doutrina espírita nós já compreendemos que o espírito não tem sexo. Porém, naquela época, para que aquelas criaturas pudessem ter a compreensão das leis, Jesus se utiliza de uma forma mais viva, mais apropriada para aquela época, mas o espírito não tem sexo. Ora nós chegamos aqui na condição de mulher, ora chegamos aqui na condição de homens, acreditamos na reencarnação. Eu não vou reencarnar para sempre na condição feminina. Precisarei, no momento, estagiar na condição masculina para aprender na condição masculina o que só o masculino pode nos apresentar. Por exemplo, nós temos uma diferenciação onde o espírito na condição masculina, ele desenvolvia muito mais a questão da razão. Esse é o objetivo da reencarnação masculina. E a reencarnação feminina, nós temos a questão do afeto, tanto que só a mulher tem a capacidade de gerar vida. Então, tudo isso é a constituição em que a espiritualidade amiga utiliza para que nós possamos desenvolver o que a gente chama de amor e as habilidades naturais. Então, estagiaremos ora em um sexo, ora em outro. Voltando aqui ao texto, nós temos o seguinte: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não uma somente, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Vamos pensar. Hoje em dia, na construção dos casamentos, a principal lei que rege é a lei do amor? As pessoas se casam verdadeiramente por amor? O que vocês acham? Não? Não. Tanto que ele diz assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Muitas vezes os casamentos, em especial na juventude, são aqueles que geram grandiosos arrependimentos. Não sabe nem o que é sentimento e decide se unir a outra pessoa. Não sabe nem o que é gostar de alguém, conviver com alguém e decide se unir a outra pessoa. E na maioria das vezes o que acontece é uma relação futura frustrada. Por isso que nós temos aqui os comentários de Kardec, mas nós vamos nos utilizar também dos comentários dos Espíritos, que está nessa obra Evolução em Dois Mundos,
para a gente compreender tanto a importância do casamento em todos os tempos, mas também a como que nós podemos olhar para aqueles casamentos onde há tantos conflitos, tantas dificuldades. Continuando aqui com Kardec, nós vamos ver o seguinte: não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muitos felizes hão de ser. Quando nós vemos que ele está querendo apresentar, quando existe um casamento onde ele nutre de uma parte a vaidade, onde ele nutre de uma parte, como ele diz aqui, o orgulho, a cupidez, os interesses materiais, pela ótica daquela criatura, aquele casamento está perfeito. Eu tenho uma pessoa submissa, que faz tudo o que eu quero. Eu tenho, dentro da constituição do meu lar, eu sou quem manda, eu sou quem ordena, então eu estou confortável, porque eu tenho alguém que eu me obedeça. Isso é amor? Mas geralmente uma das partes está muito satisfeita. Hoje em dia nós temos, graças a Deus, uma visão do que é um relacionamento tóxico, do que é um relacionamento que tem a capacidade de ferir sentimentos, de machucar e de alguma forma atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Em alguns momentos, os conflitos eles são importantes para exercitar a nossa humildade, para exercitar a nossa renúncia, para exercitar a nossa resignação. Mas quando esses conflitos, quando essas dificuldades começam a atingir cada um de nós de forma tão drástica, onde nós não estamos mais conseguindo evoluir e se regredir, e eu falo em todos os sentidos, como por exemplo pessoas que a partir de um relacionamento tóxico, dificultoso, de tanta dificuldade, de tanta dor, às vezes decidem pelas portas do autoextermínio. Em outras relações, o conflito é tamanho que das partes decide pelas portas do aniquilamento do outro. E hoje em dia nas nossas redes, tanto nós vemos essa questão de mulheres sendo aniquiladas em relacionamentos. Por quê? Muitas vezes uma das partes só quer o quê? Ter o seu orgulho, a sua vaidade, a sua cupidez, os seus interesses materiais sendo satisfeitos e esquecem total e completamente da questão do amor. Porque quando nós vemos lá os 10 mandamentos de Moisés e Jesus o resume na questão do amor ao próximo e a Deus, nós compreendemos que quem ama o próximo não comete adultério. E quem ama o seu próximo, onde existe ali uma relação de casamento, também não comete a questão do matar, a questão do roubar, e roubar inclusive a paz do outro, não só no sentido material. Então, se eu tenho uma união que ela é de amor, e se eu amo aquele próximo que está comigo, logo eu irei agir da melhor forma possível. Porém, nós não estamos nessa condição. Nós estamos na condição de criaturas imperfeitas. E na condição de criaturas imperfeitas, a gente faz o que dá. O que nós temos é a condição e a capacidade. Então, a gente precisa compreender o que é que dentro desse relacionamento eu posso fazer dentro da minha condição. Por exemplo, a tolerância, a resignação, o diálogo. Não é possível? Não está dentro das possibilidades? Eu sei que amar total e completamente a gente ainda não consegue, mas existem exercícios diários que a gente pode fazer. O exercício da tolerância nos levará mais tarde a perdoar a falta grave. O exercício da resignação nos levará mais tarde a entender aquele irmão ou aquele cônjuge, a pessoa que está ao seu lado, no momento em que ela fizer algo que seja muito doloroso para você. Se no dia a dia você aprender a ser resignado, a ser tolerante, no momento da grande provação, no grande testemunho, você terá mais recursos para assim proceder. Kardec continua nos apresentando o seguinte: nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam, podem suprir a lei de amor. Se esta não preside a união, resultando frequentemente
Separam-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um prejuízo, se pronunciando como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça, que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstrair-se da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor, ao dizer, não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. O que ele está querendo apresentar aqui? Se antes do casamento formal e da convivência da vida dois, se antes disso nós tivéssemos prezado pela lei de amor, nós não teríamos essas grandes dificuldades. Mas geralmente a gente primeiro casa para depois aprender o que é amor. Tanto que a gente vê em muitas relações só no final da vida, quando os dois já estão ali idosos, de fato que eles podem dizer, não, eu amo a pessoa que está do meu lado. Muitas vezes isso acontece nesse ponto da vida, porque eles vão aprendendo o amor ao longo do tempo. E o que ele apresenta aqui é que o amor ele precisa ser a primeira coisa, o primeiro ponto. Hoje em dia, na nossa sociedade, nós temos a possibilidade do namoro. E pouquíssimas pessoas dão o devido valor ao namoro. Para que serve o namoro? Pensando, para que serve o namoro na sua visão? Se conhecer. Mas a gente está tão ludibriado pela paixão que a gente fica o quê? Sério. A gente projeta no outro. E a gente acaba casando com quem a gente não conhece. A gente acaba se envolvendo com quem a gente não conhece. Mas se o objetivo é conhecer, o que é que eu preciso fazer durante o meu namoro? Conhecer quem está do meu lado. Saber o que gosta e o que não gosta. Saber como é que aquela pessoa age no dia difícil. Saber como aquela pessoa age no dia fácil. Saber como aquela pessoa age quando a vida está maravilhosa. Mas saber quando aquela pessoa age quando ela é contrariada. A gente sabe quando o nosso parceiro, como ele age nessas condições, porque tudo isso é importante para a gente tomar a decisão do matrimônio. E também para a gente saber o que é que nos espera após o matrimônio. No item 4 ele vai dizer o seguinte: será então supérflua a lei civil e deve ensejar mover os casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessário, mais variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da luz de Deus. Tá, então a gente falou sobre isso e agora vamos então anular os casamentos formais, os matrimônios, e apenas ter os casamentos perante Deus, esse casamento, a lei de amor. Kardec está dizendo que não funciona. Por que não funciona? Porque a gente precisa ter um direcionamento dentro da nossa sociedade, um direcionamento civil para que essas uniões elas aconteçam. Porque, como eu falei, mesmo que a união ela não seja por amor, muitas vezes ali vai acontecer um processo de resgate, de aprendizado, e no decorrer da vida aquele casal que se uniu a princípio ligado às questões relacionadas à vaidade, né, aos interesses materiais, podem, no fim da vida ou no fim do processo do matrimônio, estar já desenvolvendo a questão do sentimento e do amor. E aí, no Livro dos Espíritos, nós temos uma pergunta que é o seguinte: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Se a gente tirasse agora do Brasil, não precisa mais casar. Nós teremos uniões que serão, por exemplo, apenas namoro, uniões mais superficiais. O que aconteceria? O retorno à vida animal. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que
que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Se até na natureza alguns animais se unem e ficam pro resto da vida ligadinhos, enquanto na maioria das vezes o outro do casal acaba por desencarnar ou morrer, aquele animal ele fica ali sozinho. Porque o parceiro já se foi. Se dentro, eu não estou dizendo que a gente precisa reproduzir isso na nossa vida, mas é só para que a gente tenha uma compreensão que isso acontece na natureza, como ele está falando. Se a gente não tivesse essas uniões de casamento, onde eu tenho o compromisso da constituição de uma família com o outro, nós voltaríamos à selvageria. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem muito medo de casar. É raro a gente ver um jovem que diz assim, eu quero casamento, porque antes nas sociedades mais antigas, a gente via muito isso. E é tão importante que a gente possa conscientizar os nossos jovens, conscientizar aqueles que estão ainda se encaminhando para a vida da importância do matrimônio. O quanto que é importante você assumir a responsabilidade com o outro de, por exemplo, trazer uma criança ao mundo. Assumir a responsabilidade com o outro de seguirem uma vida a dois. E tendo ainda a possibilidade da multiplicação, que é a constituição da família com os filhos. Mas que também essa multiplicação pode ser trazendo um outro familiar para dentro daquela casa, daquele lar, para ser cuidado. Quantos casais não trazem a mãe, o pai, o avô, e ali formam uma família com a união fraternal e ainda auxiliam mais uma pessoa da família a ter, no fim da sua vida, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, um pouco de cuidado, um pouco de auxílio aos olhos de Deus. Pensem bem o quanto que isso é restaurador para o ser humano, o quanto que dignifica uma alma. Muitas vezes chega algumas pessoas dizendo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que acontece muito. A sogra debilitada, a nora, no caso, traz a sogra para morar em casa e começa a cuidar daquela sogra. O que a gente percebe? A nora não é filha, não tem a responsabilidade da filha, mas está assumindo um compromisso do filho, que o Evangelho diz honrar pai e mãe, e honrar é assistir os pais, inclusive na velhice. Eu pergunto para vocês, perante a Deus, o quanto que essa alma está se enobrecendo? Não tem compromisso espiritual com aquela criatura no sentido de ser filha, mas tem o compromisso do cuidado, do zelo, do amparo. E às vezes chegam aqui para conversar muito angustiadas, dizendo que é um fardo, que é um peso, mas o que a gente precisa compreender nesses momentos é que se eu estou sendo útil, o meu lado espiritual está crescendo. E lembrem-se que lá no plano espiritual não vão perguntar o que nós fomos, ou o que nós temos, mas o que nós fizemos com o tempo precioso que Deus nos deu. E se nós dedicamos ele ao amor, ao bem, à caridade, a auxiliar os outros, esse, por exemplo, que eu lhes dei, é um exemplo da caridade moral, onde se doa o tempo para cuidar do outro. E nós sabemos que essa caridade moral é a que mais nos auxilia na vida após a morte. Porque é o que constrói em nós o amor, é o que constrói em nós a capacidade de fazer o bem. Outra coisa, aqui na questão 697, os espíritos, o Kardec pergunta o seguinte: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? E aí os espíritos respondem: é uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então o que a gente percebe aqui? Que quando nós pensamos na questão do divórcio, o divórcio ele é uma possibilidade, tanto que Kardec também vai o apresentar aqui nesse texto. O divórcio ele é uma possibilidade, porque lembrem, nós não estamos aqui falando de uniões que são humanas, que na maioria das vezes não são aquelas uniões em que Deus falou pela lei do amor. Então o divórcio ele é uma possibilidade. Mas eu costumo dizer, pelas leituras que tenho feito, tanto na obra Evolução em Dois Mundos como em tantas outras, que o divórcio ele é o último recurso em um matrimônio. Não deve nunca ser a primeira opção. Deve-se pensar com cuidado, com zelo, porque é uma atitude que se toma, mas que pode acarretar em diversas dificuldades no porvir.
Imagina só o tanto que a espiritualidade ela precisa movimentar para juntar duas pessoas em um matrimônio. Às vezes você é daqui do Piauí, a pessoa é lá de São Paulo, aí traz para cá, coloca em um lugar para juntar os dois, para que eles possam se reajustar. Ocorre o divórcio, e aí? Gente, a gente desencarna no plano espiritual, até a espiritualidade amiga conseguir pais para a gente, que tenham a possibilidade de, encarnados, fazer com que os nossos caminhos se cruzem novamente, é um trabalho e tanto. É um trabalho e tanto. Por isso que o divórcio é o último recurso. Depois que a gente já tentou tudo e nada deu certo, aí nós vamos começar a meditar na possibilidade do divórcio. Continuando aqui com Kardec, ele diz: os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorreram das uniões contraídas com vistas unicamente dos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então ele vai nos apresentar aqui no finalzinho justamente esse direcionamento para que a gente tenha mais apreço por essas uniões matrimoniais, pelo outro que nós escolhemos conviver. E aqui na obra Evolução dos Mundos, nós vamos ter uma visão um pouco mais espiritual da questão do casamento. É o item 8, capítulo 8, que é da segunda parte da Evolução dos Mundos. O título é Matrimônio e Divórcio. E nós temos a seguinte questão: poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados especialmente? E os espíritos nos apresentam. Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos envolvidos que estagiam nos planos inferiores. Não podemos olvidar que na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Nós temos vários aspectos de matrimônio, como a gente viu aqui com Kardec nas outras civilizações, né, que nem sempre é o casamento religioso ou civil. Em razão disso, acidentalmente, o homem e uma mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. A maioria das vezes, pelas nossas escolhas e às vezes pela nossa pressa, nós nos unimos a almas que não estão afins. Quando você vai ler as obras de Emmanuel, em especial a obra Há 2000 anos, nós vamos ver ali o Emmanuel retratar a sua esposa, a Lívia, como alma gêmea de minha alma. E a gente compreende que na doutrina espírita a alma gêmea não existe, porque a gente nós não somos metades, nós somos inteiros. Mas o que o Emmanuel quer apresentar ali é essa afinidade de almas. É uma afinidade tão grande, tão grande, tão grande, que o outro é como se fosse parte complementar. Então é isso que ele vai apresentar. Então ele trata muito a Lívia, muitas vezes, como alma gêmea de sua alma. E aqui o que ele está apresentando para a gente? Que na maioria das vezes nós não casamos com essas almas afins. Nós não unimos com essas almas que são afins à nossa. Por motivos, como eu falei, de resgate, de aprendizado, por outras constituições que nós trazemos na nossa encarnação. E é por isso que nós temos tanta dificuldade nesses relacionamentos e nesses matrimônios. Ele continua dizendo o seguinte: isso porque comumente é preciso resgatar essa ou aquela dívida. E como a gente resgata a dívida no casamento? Meus amigos, pelo que eu tenho observado de muitas relações, e os espíritos nos contam que tem casais que estão há 1000 anos tentando se reajustar e não conseguem, com conflitos que perpassam séculos e séculos e séculos, e não conseguiram até hoje se reajustar
muitas vezes falham na mesma questão. Que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Eu não vou conseguir adentrar, porque o evangelho de hoje é muito curtinho, nesse aspecto das energias sexuais, que influenciam, inclusive, nesses desequilíbrios matrimoniais, nessas dificuldades relacionamentais que nós possuímos. Mas convido a vocês que se inscrevam no estudo do André Luiz, que é um estudo que a gente sempre comenta esses aspectos mais profundos da doutrina espírita. É um estudo bem aprofundado das questões da doutrina espírita, mas aqui nós já compreendemos que os nossos desequilíbrios, os nossos vícios é o que promovem as dificuldades nos relacionamentos como um todo. E aqui nessa segunda parte, ele vai tratar de fato sobre a questão do divórcio. Quanto ao divórcio, gente, quando eu li isso aqui, a minha mente ela simplesmente se abriu. Porque a gente hoje em dia tem uma facilidade muito grande de se divorciar. Assina um papel, contrata uns advogados, divorciou, não é verdade? Não é muito difícil. A burocracia não é tanta assim. A depender da situação de um de outro, pode ter uma outra dificuldade, mas para se separar não é difícil. Antes era mais, porque nós contávamos com o julgamento da sociedade. E aí, muitas vezes, por medo da repressão da sociedade, os divórcios não aconteciam. Mas hoje as facilidades são inúmeras. E olha só o que os Espíritos vêm nos dizer. Quanto ao divórcio, segundo os nossos conhecimentos do plano espiritual, somos de parecer não deva ser facilitado. O divórcio não pode ser facilitado. Ou estimulado entre os homens. Amigas chegam, não, separa. Geralmente não é assim que a gente faz. Não está gostando, separa. Só que não falta gente no mundo para você conhecer. São 7 bilhões de pessoas. Mas às vezes você está com uma pessoa que é o seu reajuste, que é o seu resgate, que é a sua escada para a ascensão, ou para a transformação, para o crescimento espiritual. Aí ele diz assim, ó, não deve ser facilitado nem estimulado entre os homens. Então, gente, por favor, não vamos estimular. Vamos ter bom senso. Porque não existe na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves do princípio da responsabilidade assumida em comum. Vou ler de novo. Não existem uniões, sejam elas conjugais, legalizadas ou não. Qual é a união matrimonial que não é legalizada? Como é que a gente chama aqui no Nordeste? Se juntar? Amigados? E tantas outras nomenclaturas que os nordestinos gostam de colocar. Então, até mesmo essas, os amigados, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Então, todas elas têm uma finalidade. Todas elas têm um vínculo espiritual que precisa ser levado em consideração. E eu falei das obras, dos romances de Emmanuel. Gente, o que a gente mais vai ver nos romances de Emmanuel, sabe o que é? É uma pessoa que ela se casa, muitas vezes com alguém que não estava na programação divina dela, e mais adiante ela encontra aquela pessoa que é aquela alma afim. E qual é o desejo dela? Largar a família para ir viver com o outro. E é aí onde a destruição começa. Eu fiquei muito impactada, todo naquele centro espírita, sabe? Que eu comecei a ler as obras de Emmanuel, esses romances históricos, eu contava para todo mundo, porque eu ficava impactadíssima. Porque são obras de continuidade. E muitas vezes aqueles espíritos, eles passam de uma vida a outra, errando no mesmo ponto. O que eu aprendi com aquela obra? Se você está casado, aparece alguém, não era para ser. Ah, mas é porque eu sinto que é o amor da minha vida. Se fosse para ser, ia te encontrar como? Na condição própria para que se vivesse aquele amor. Se encontra, gente, casado, não é separando uma família que nós demoramos às vezes tanto tempo para constituir, que como nos disse aqui o livro, a obra, que são uniões espirituais, mesmo tendo seus percalços. Se eu assumir um matrimônio com o outro, a minha responsabilidade agora é com essa família. A constituição da próxima família vai ocorrer quando eu tiver
tiver finalizado o meu compromisso com esse. É isso que nós precisamos compreender. Mas família, já aconteceu o adultério, já aconteceu o processo de traição, o que a gente faz? A espiritualidade amiga, em especial na obra No Roteiro de Jesus, tem uma passagem que trata disso, e também fiquei muito impressionada. O diálogo é muito importante. Quando acontece a quebra da confiança. Por que o diálogo é muito importante? Porque o que está em jogo naquele momento? O exercício do nosso perdão, da nossa renúncia, da nossa ressignificação. Porque quando a mulher ela questiona Jesus e diz assim: Jesus, mas eu fui traída, eu vou continuar naquele lar? Ele diz para a mulher: sabe o quê? Sim. E ela diz: mas como? Se empenhando na construção da sua família. Claro que não temos como generalizar isso para todas as vidas, mas é para que a gente tenha um olhar especial, para que os erros que são humanos não precisam necessariamente estar destinando toda a nossa existência. Nós temos a possibilidade do perdão, nós temos a possibilidade do diálogo. Como eu disse, depois que você tentou tudo, qual é a última opção? Aí medita-se sobre o divórcio. E quem diz isso não sou eu, são os Espíritos através das obras. E quando nós questionamos, o que Jesus faria no nosso lugar? O que Ele espera de nós? Para que a gente tome as melhores decisões para a nossa vida, para que a gente não haja pelo orgulho, pela vaidade, para que a gente não haja dessas maneiras. É claro que existem reuniões, matrimônios, em que há a dor, a dificuldade. Como eu falei, nesses casos, é claro que o bom senso, nos leva a optar pelo divórcio, mas que seja ele a última solução. E se encaminhando já para o fim, visto do nosso horário, nós temos o seguinte: é imperioso, assim, que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos em benefício dos nossos irmãos costumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprios. Na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprio. Em benefício deles, para que não agreguem o maior desgoverno, e em benefício de si mesmo, a fim de que não regresse à promiscuidade, ao vitante das tábuas obscuras, e que o princípio e a dignidade da família ainda são plenamente desconhecidos. Entretanto, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal. Sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. Existe uma mulher em risco de vida. Qual é o mal menor? O divórcio ou a perda da vida? É isso que ele está dizendo. O mal menor não é o divórcio? Porque entre o divórcio e perder a vida, o divórcio. Então nós precisamos sempre ponderar. Ele diz que em alguns casos especiais opta-se por divórcio. Quando o divórcio for o mal menor que se possa acontecer ou ocorrer dentro daquela relação. E para a gente ainda refletir um pouco mais, já que temos alguns minutos, eu vou ler só um trechinho do que nós temos aqui da parte do divórcio no Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez lembrando que esse é um comentário do Allan Kardec, onde ele diz: nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que permitiu Moisés despedisses vossa mulher? Isso significa que já no tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo dava ao repúdio. A nos mostrar mais uma vez que o divórcio pode sim acontecer, porque como disse, ou nos recordou mesmo Cristo, se utilizando de Moisés,
Por que acontecia na época de Moisés? Pela dureza dos corações. Porque havia ali um processo onde um ou outro machucava, feria, muitas vezes atrapalhava esse nosso processo de crescimento, de evolução, e hoje na nossa sociedade atual, como eu disse, nós temos os aniquilamentos, o auto-extermínio ou o aniquilamento do outro. Então nós temos que ter cuidado nesses pontos e sempre pensar, quando o divórcio for o mal menor que se possa ocorrer naquela relação, optaremos assim por ele. Mas que tenhamos muita meditação, que possamos, em especial, meus amigos, trazer Jesus para dentro do nosso lar, no sentido de ser Ele o guia das nossas escolhas. Meditar com Jesus. Na obra Renúncia, uma frase muito especial que sempre me toca o coração na hora do testemunho, na hora da dificuldade da provação, é o momento que Alcina diz o seguinte: nós sofremos na terra porque escolhemos traçar essas nossas batalhas sem Jesus. Nós escolhemos traçar essas batalhas sem Jesus. Porque no momento que nós chamamos o Cristo para perto de nós, para dentro do nosso coração, e nos pautamos no seu Evangelho, na execução dos nossos deveres, nós temos o que ele chama de o fardo mais leve, o jugo mais suave e o fardo mais leve. Porque é Ele que está conosco, é Ele que está nos ajudando a conduzir a nossa caminhada. Vamos meditar nos nossos relacionamentos atuais, naqueles que estão ao nosso lado, convivendo conosco no lar, buscando ter mais paciência, mais tolerância, porque o exercício da paciência, da tolerância, do amor dentro do lar ensina o outro também a ser paciente, a ser tolerante e a ter amor, a buscar também os processos de renúncia. E aos que ainda não constituíram matrimônio, que possamos meditar muito bem na fase do namoro, em especial, observando quem nós estamos escolhendo, ou com quem nós estamos nos unindo, com quem nós estamos projetando partilhar da vida. Então, muito obrigada, até a próxima oportunidade. Espero que tenha contribuído com os esclarecimentos dessa noite de hoje. Muito obrigada, amigos, por esse vídeo. Então, quem está nos assistindo, vamos ter o nosso passe virtual, vai ser disponibilizado o passe virtual. E agora vamos ter a nossa radiação.